Bom dia, está no ar mais um 3x4, seu podcast de política do Brasil de Fato, onde você pode acompanhar as análises sobre os temas da semana, sobre a agenda política do país. Hoje eu estou aqui ao lado, sou Igor Carvalho, repórter do Brasil de Fato, um dos apresentadores do podcast, e ao meu lado está Thalita Pires, jornalista, editora do Brasil de Fato. Bem-vinda mais uma vez, já de casa, né, Thalita? Então, bom dia. Bom dia, Igor. Muito bom estar aqui de novo com vocês. E hoje, compondo a nossa bancada, o Joselício Júnior, Juninho, cientista político e comentarista fixo do 3x4. Tudo bem, Juninho? Tudo certo. Ótimo estar aqui com vocês. Obrigada. Você pode nos acompanhar no YouTube do Brasil de Fato, no Instagram, no Facebook e no X. O programa também fica disponível nos principais tocadores de podcast, como o Spotify. Mande sua mensagem, entre em contato com a gente ao vivo, através do chat, porque estamos ao vivo no YouTube em formato videocast. Nesta semana, o nosso tema guarda relação com um triste episódio, mais um de violência contra imigrantes em nosso país. Dessa vez, a polícia militar assassinou Ngang Mbaye, um trabalhador senegalês na região central de São Paulo na última sexta-feira, dia 11. Mas esse não é um episódio isolado na recente história do país. Em 2022, Quintino Correia, de Guiné-Bissau, voltava para casa quando foi alvejado com 2 tiros e também morreu. Em 2022 também, Moise Kambangabe, eu peço perdão se eu estiver pronunciando o nome de forma incorreta, foi cobrar 2 diárias de trabalho em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e foi assassinado por 3 homens. Hoje, para debater esse tema conosco, quem está aqui, Thalita Pires? Hoje nós temos aqui a Mariama Ba, atriz da comunidade africana aqui no Brasil. Seja muito bem-vinda. E nós vamos já começar com você, Mariama, e queria te perguntar, como é que está a comunidade senegalesa em São Paulo e talvez no Brasil após esse assassinato do Ngang Mbaye? Bom dia a todos, o público de Brasil. 3x1. 3x4. 3x4. Bom, eu quero dizer que realmente como eu tô triste, eu acho que como mulher, qualquer mãe está triste, para nós também. E a comunidade senegalesa está muito triste, está abalada. O corpo de Ngang voltou ontem. Então, e vou te falar, a comunidade africana em geral está triste, a comunidade imigrante está triste. Toda a sociedade brasileira no mundo, ou qualquer ser do bem, está triste. Estamos abalados. É assim que a comunidade senegalesa está. Sim, posso imaginar. Ô Juninho, eu queria um 2 em 1 contigo. Para começar, como você recebeu essa notícia? Onde você estava? Como é que aquelas imagens, como chegaram para você? E há um aspecto que chama atenção naquela operação, que passou talvez ali um pouco camuflado no noticiário e nas análises sobre esse episódio, que é o papel da Prefeitura de São Paulo, que é o papel do Ricardo Nunes nesse episódio, né, Juninho? Perfeito, Igor. Primeiro, assim, é chocante, né? Porque primeiro você ouve pelo rádio, né? Eu ouço muito rádio, então sem as imagens, né? E aí a narração que aparece no rádio é de uma pessoa que reagiu e que foi agredida, né? Foi uma reação da polícia a uma violência possivelmente praticada. Mas quando você olha a imagem, você tem a real noção do que aconteceu. E o que você vê ali é um trabalhador desesperado, é um trabalhador lutando, né? Não só em seu nome, mas da sua comunidade, para ter o direito ao trabalho, né? Então é muito chocante, é muito dolorido. Você vê o desespero, a gana, a vontade daquele trabalhador de defender a sua mercadoria, que é o seu instrumento de trabalho. Então, acho que essa é a primeira coisa. E aí, o mais fácil da gente analisar é que aquele policial cometeu um ato abusivo. E de fato cometeu. Ele de fato não seguiu os protocolos que a polícia exige.
Mas é importante a gente analisar que toda aquela operação é equivocada. Porque aquilo demonstra, né, aqueles policiais, eles obviamente são policiais militares, mas eles estavam ali a partir da operação delegada. Ou seja, eles estavam a serviço da Prefeitura de São Paulo, no entanto que tem os fiscais ali junto com aqueles policiais. E aí é uma operação para inibir o trabalho ambulante, né, desses trabalhadores sem direito nas ruas. E isso é a pior forma possível, né? Então você não garante uma estrutura de sociedade que dê pleno emprego para as pessoas. Isso não é uma novidade no Brasil, né, Igor? Se a gente olhar a história do Brasil, a população negra, né, desde ainda no século XVII, XVIII, mesmo no pós-abolição, tinha no trabalho de ganho, tinha no trabalho das tabuleiras de rua, essa ocupação da rua como uma busca do seu sustento. Então aquelas pessoas estão em busca do seu sustento e da sua dignidade, e a única forma que a prefeitura do Ricardo Nunes, né, que disse que não seria candidato, mas está operando como candidato, subindo o tom, inclusive, como dialogando com a extrema-direita numa ação violenta, né, não só na sua ação objetiva, como essa da operação delegada, como no seu discurso, querendo trazer a ideia da polícia municipal, encampando bandeiras extremamente conservadoras, né, mostrando que está em plena campanha, a menos de 6 meses da sua eleição como prefeito. Então eu quero dizer aqui, em alto e bom som, a morte do Nigamba tem plena responsabilidade do seu Ricardo Nunes. As mãos dele estão sujas de sangue nesse episódio e em tantos outros abusos que estão sendo cometidos aqui na cidade de São Paulo. Legal, vou aproveitar a oportunidade, acho que já está conosco a coordenadora geral de promoção dos direitos das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas, Ana Maria Gomes. Bom dia, Ana Maria, está bem? Bom dia, tudo bem e vocês? Obrigada por me chamarem aqui para participar e podemos falar desse episódio tão triste, né? Mais uma tragédia que aconteceu com um migrante africano aqui no Brasil. Legal. Então, estou aqui à disposição para a gente conversar um pouco. Legal. Ana, queria começar justamente com a pergunta que abriu aqui, que introduziu esse debate aqui conosco. Como você recebeu essa notícia? As imagens são imagens muito tristes, são imagens fortes. De mais esse episódio de violência contra imigrantes no nosso país. A gente fica muito consternado, né? Nós somos aqui do Ministério dos Direitos Humanos, não é novidade isso, não é a primeira, como vocês bem apresentaram aqui, não é a primeira contra trabalhadores africanos na região do Brás. A gente já tem dialogado com diversos setores em São Paulo, inclusive Mariama foi uma das primeiras a nos provocar sobre isso, já com a morte do Tala em 2023, né? Então a gente vê quase 2 anos depois o mesmo episódio se repetindo. Então a gente fica muito preocupado e demonstra assim, uma urgência de olhar para esse público migrante e essas interseccionalidades entre raça, nacionalidade e classe aqui no Brasil, né? Porque é um trabalhador, mas é um trabalhador migrante e é um trabalhador migrante negro que foi assassinado, e é um perfil que a gente tem visto constantemente sofrendo, seja de população, né, como foi o caso do Moise, seja pela polícia, pelas agentes de segurança pública, mas sempre esse algo mais preponderante, né? Eu queria voltar aqui para o estúdio com a Mariama e dizer que a gente viu uma manifestação bastante contundente na região central após o assassinato do Ngangi Mbaye. E também uma grande mobilização em rede social repudiando esse assassinato, gente muito revoltada mesmo com esse tipo de ação da polícia. Para além disso, o Movimento Negro pediu que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, ligada à Corte Interamericana de Direitos Humanos, analise uma ação que já tramita na Corte, que pede a investigação do governador Tarcísio de Freitas e do Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, que junto aí, né, com o Nunes, tem aí suas digitais nesse tipo de ação.
Com esse pedido de justiça em mente, o que vocês já viram de movimentação do poder público, né? Já houve algum tipo de promessa, algum tipo de ação que foi prometida para o movimento negro em relação a esse tipo de violência e a esse assassinato especificamente? O dia de ontem, umas 4 horas, de 3 horas a um tempo, quase 5 horas, quase 6 horas, na verdade, estivemos uma reunião na Defensoria do Estado com a ministra Macaé, de Igualdade Racial. Perdão, ela é Anali Franco, que é de Igualdade Racial, mas de Direitos Humanos e Cidadania, e com outras autoridades, e com a Embaixada Senegalesa e representantes da família e outras lideranças. E a discussão era isso, por exemplo, para a gente pensar o que vai ser feito. Porque para nós não é cobrar as autoridades só por um momento ocorrido. É como evitar. O Ana, quando vi que era Ana Maria, Ana me conhece, eu faço parte da liderança nacional de imigração. A luta não começou de hoje. Somos pessoas. E a gente tem um problema muito grande quando a gente fala de diversidade e interseccionalidade. Porque normalmente, como se disse, aqui no Brasil, o nosso vida é determinada, eu acho que como o irmão falou, sobre desde os ciclos de racismo, de colonialismo e também escravidão, parece que as leis pararam ali. Alguém que precisa falar para você quem que você é. Somos um continente de 54 países, no meio de uma diversidade. Quando falamos, a pauta é reduzida a um país. E isso é uma luta no meio do próprio luta de direitos humanos ou dentro da luta dos companheiros. Porque quem é o mal nesse maltrato, esses corpos desumanizados, são corpos africanos e latino-americanos. E são os lugares mais ricos do mundo, mas quem decide por nós, quem fala por nós, quem atua por nós. Então, se a gente é ouvido, ou se tem um foco para falar de negritude, que é por que a gente consegue sentar, falar, ter acesso às mídias, ter acesso a opiniões públicas, mas quando a gente está falando como evitar isso, o que fazer com políticas públicas para a gente conseguir apoio, quem está na linha de frente, a gente que está desempregada. E somos atrizes com trabalhos em televisão com ganhos nacionais e internacionais. Eu posso falar, por exemplo, entrei no Globoplay, vem trabalhos meus feitos. Como atriz de verdade, com trabalhos que têm conexão direta à nossa história, que a gente às vezes não é protagonista, mas a gente faz com muito carinho, com muito respeito ao nosso profissionalismo. Então, eu acho que a gente precisa rever os movimentos pretos, nós precisamos deles próximos, os movimentos sociais também. Porque parece que a gente está nos lugares errados de luta, ou a gente grita nos lugares errados. O Ministério sozinho não vai conseguir fazer, porque somos um grupo de pessoas de diversidade que cada quem, em vez de pensar no bem coletivo, a maioria puxa a corda por seu lado. Quem mais vale, quem mais dói, é o que mais passa por isso. Não é que só disso, é a gente ver fatos. Falaram de engano. Eu sei que os irmãos têm um pouco de dificuldade, claro, por essa dificuldade, diversidade cultural, está tudo bem. Enganbai. Um ganbai, por exemplo, eu só quero falar uma coisa. Eu moro no Rio quase há 10 anos. De cultura e meio de violência e sobrevivência de luta, o que não é nada novo para a galera preta da periferia. Mas uma das coisas que mais me chocou foram as violências que aconteceram no Rio, e tentando ligar essa violência do Rio, do São Paulo, de Bahia e no Brasil inteiro. Imigração e não imigração. Esses corpos sempre são corpos pretos, mulheres, homens, é haitiano, é brasileiro, é gambiano. Por exemplo, como Boubacar Doucouré. Ele também foi assassinado com 3 tiros na costa.
A violência que fala que foi defender de uma policial, estava espancando, é desproporcional. Eu acho que um menino sozinho com 5, 6 pessoas espancando. E hoje, graças a Deus, tem tecnologia. As câmeras precisam ser apuradas, porque eles vão ver o fato. Ele praticamente foi perseguido, porque ou eles estavam comendo no mesmo restaurante, ou a polícia estava dentro de um restaurante, porque ele saiu de oração e entrou no restaurante para comer. Então ele nem estava expondo, porque às vezes quem é mais quieto, ele não quer arriscar a vida. Então espera o quê? A polícia passar para eles exporem as coisas. Juninho, eu quero aproveitar o gancho que a Mariana deixou aqui pra gente. Mariana falou o quão importante é ter um movimento negro, ter os movimentos sociais, movimentos populares no Brasil próximos aos imigrantes. O quão o movimento negro é próximo dos imigrantes africanos, das comunidades africanas dentro do Brasil? Olha, historicamente, esse movimento que a gente conhece, né, do mundo contemporâneo, assim, da redemocratização do Brasil para cá, sempre buscou essa conexão não só com imigrantes, né, resididos aqui no Brasil, mas também contatos, né, com várias comunidades na própria África, né? Então, o MNU, na sua origem, sempre teve relações, né, relações com Angola, com Moçambique, né, os países de língua portuguesa têm maior intersecção, mas também o Abdias do Nascimento sempre também teve várias interlocuções com vários países africanos. Clóvis Moura teve no Senegal, teve no Níger, né? Enfim, então sempre se buscou essa integração, essa busca, né, dessa integração e desse diálogo, né, latino-americano e essa diversidade de países africanos, né? Acho que isso é muito importante, né? Que no Brasil a gente trabalha muito com essa ideia da África como um país, né? E não como um continente de 54 países, né? Centenas de comunidades, de etnias, de troncos linguísticos, culturais, né? Então acho que essa é a primeira barreira que a gente precisa superar. E sem sombra de dúvida, né? A gente o movimento negro brasileiro é muito parceiro, né? Como você mesmo colocou, foi uma iniciativa de entidades do movimento negro que provocou a OEA. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que precisa estreitar ainda mais, fortalecer ainda mais essas comunidades, essas relações. Inclusive o movimento negro, por ter o repertório da burocracia, da legislação brasileira, o movimento negro poderia, inclusive, ajudar na formulação de legislações ou de formas de proteger ainda mais essas comunidades, não? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é fundamental, né? Porque eu acho que um dado que a Maria trouxe que é muito importante, né? O Brasil recebe muitos imigrantes de muitos lugares do mundo, né? Mas a recorrência, né, de assassinato, de perseguição é justamente aos imigrantes que vêm de país, né, que tem uma etnia negra, né, retinta, etc. São os primeiros a serem mais perseguidos aqui no Brasil. Isso é muito sintomático, né? E o quanto que isso se entrelaça com o racismo que estrutura as relações econômicas, sociais. Então, mesmo a forma como as oportunidades que esses imigrantes têm em relação a outros é muito diferente, né? A gente vê na formação histórica do Brasil várias colônias imigrantes que puderam se desenvolver no Brasil, se elitizaram inclusive economicamente, hoje tem uma vida econômica melhor do que nos seus países de origem, né? E você vê justamente que essa imigração africana, ou mesmo da América Latina, como colocou o Haiti, outros países que traz uma imigração forte de pessoas negras, elas são absolutamente excluídas socialmente, economicamente e culturalmente. Então acho que é essencial essa junção entre o movimento negro e essa luta
dessas comunidades imigrantes, sem dúvida. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também, tem alguns recortes, alguns dados que ajudam a entender, né, Thalita? Mas agora eu queria chamar a Ana de novo para a conversa. A gente teve um jornal senegalês que divulgou a morte do Ngang Mbaye, chamando de tragédia não isolada. Apesar de o Brasil ter uma lei chamada Lei de Imigração, que deveria proteger estrangeiros que vivem aqui no país. Eu queria que a Ana trouxesse um pouco, assim, é importante, né, a gente conhecer qual é esse arcabouço legal, né? O que é essa lei de imigração e se a sua aplicação adequada poderia, talvez, ter evitado essa tragédia, outras tragédias, diminuir aí essa sensação de violência para a comunidade imigrante no Brasil. A gente tem a lei de imigração, ela é desde 2017, então ela é uma lei relativamente recente, né? Ela veio substituir o antigo Estatuto do Estrangeiro, que tinha um viés muito mais securitista, né? Do entendimento como o migrante ou o chamado estrangeiro como um corpo estranho e potencialmente perigoso para o país. A gente tem uma visão muito progressista no Brasil, bastante humanitária, não só de governo, mas de sociedade civil mesmo, né? Então, a gente tem uma perspectiva mais aberta em relação à migração. Claro que isso é uma coisa sempre em disputa, e eu acho que o tema da migração, cada vez mais, ele está no cenário internacional, muito disputado também pela extrema-direita, né? Então, a gente tem que sempre estar reforçando a importância de uma visão humanitária e da migração e do refúgio como algo extremamente benéfico para o país, porque o multiculturalismo, a troca cultural, a própria mão de obra mesmo, se você for pensar no Brasil enquanto um crescimento econômico, né, a gente fala muito a mão de obra na Europa, a mão de obra nos Estados Unidos, mas a mão de obra migrante também aqui, né, compondo, claro, sempre evitando a precarização do trabalho. Então, a gente tenta trazer esse viés, e a lei de imigração foi um marco muito positivo, né, de compor ele. Ela vem depois de uma conferência nacional de migrantes, e ela traz muito esse viés da sociedade civil para esse olhar. Agora, claro, a gente está agora num desafio posterior, em 2017, depois a gente teve governos que não estavam tão preocupados com essa questão, a gente tem o desafio agora de aplicar, de transformar isso numa política nacional, num plano nacional, que é um pouco o que a gente está tentando fazer nesse momento, né? Consolidar isso enquanto políticas públicas. Então, é um desafio que a gente está encontrando nesse momento, mas a gente está avançando e a gente está caminhando, né, enquanto governo federal, nesse sentido. Então, eu acho que a crítica é bastante válida, a gente tem um arcabouço legal que permite com que a gente acolha os migrantes e refugiados no Brasil, que entende migrantes e refugiados como cidadãos, tanto quanto brasileiros, isso daí está na Constituição Federal. Então, assim, a gente não tem separação de direitos entre imigrantes e refugiados e brasileiros no país, em relação a trabalho, em relação ao SUS, em relação à assistência social. Então, o que a gente tem é muito mais um desafio de conseguir consolidar essas questões, né? Como é que a gente traz a pauta migrante, como é que a gente garante que tenha serviços de mediação cultural, de tradução, que a gente entenda por um viés positivo essas pessoas, o trabalho dessas pessoas aqui, né, como um ganho cultural. Então, a gente está num desafio de conseguir colocar isso na prática, mas a gente está caminhando nesse sentido. E uma das coisas que a gente tem feito e que eu acho que é fundamental é tentar ampliar o diálogo com a sociedade civil, mas não só entidades que trabalham com essa pauta, mas também as próprias lideranças migrantes, como é o caso da Mariana, né? Então, no Ministério dos Direitos Humanos, a gente criou, ano passado, o Fórum de Lideranças Migrantes, que a gente conseguiu reunir 250 lideranças migrantes do país todo, de 22 nacionalidades, como eu gosto de afirmar, de Roraima, Rio Grande do Sul, no qual a gente tem tentado construir e trazer essas reivindicações, essas demandas, para dentro da esfera do governo. Então, se hoje a gente está aqui discutindo essa morte tão trágica novamente, mas já avançamos muito nesse debate, tem muito a ver com essa interlocução que a gente faz com os migrantes africanos, por exemplo. A gente está bastante ciente de qual é a situação no Brasil, para como a gente vai pensar e como a gente vai avançar em relação a esse caso.
Mas fora esse caso, a gente tem muitos outros. A gente tem a situação dos venezuelanos em Roraima, né? A gente tem outros estados onde isso é mais preponderante com outras nacionalidades. Então, a gente está conseguindo olhar, fazer um mapeamento de quais são as situações para que a gente possa avançar e efetivar cada vez mais, consolidar a lei de imigração. Ana, o governo, nós temos visto no último período um avanço, um recrudescimento da violência em São Paulo pela polícia militar. Há um incômodo em parte dos movimentos, em parte da esquerda, sobre um silêncio do presidente, do governo, em relação a essa barbárie que o Tarcísio de Freitas tem promovido em São Paulo. E acho que esse não é o tema aqui, não é para isso que você foi convidado a falar, claro, não está na sua seara. Mas a minha dúvida é mais um desabafo. A minha dúvida contigo nós temos agora um episódio que, mais uma vez, mostra o quanto a polícia militar está disposta a atacar na rua, principalmente corpos negros. E aí tem um cruzamento de informações aí que eu queria saber como que o governo federal, como que o Ministério pode ajudar, porque tem a Prefeitura de São Paulo fiscalizando um trabalho na rua, tem o Estado de São Paulo, então com os fiscais, a operação delegada, tem policiais militares do Estado de São Paulo. Como que o governo e o Ministério podem agir aí? De que forma a ação pode ser mais política, com declarações, provocando o debate? Há interesse de se fazer isso? Como é que o governo pode agir num caso como esse, em que tem outros entes da federação envolvidos nessa situação? Com certeza, assim, realmente da segurança pública, eu acho que é um dos grandes nós que a gente enfrenta no Brasil hoje, né, e de fato foge muito do meu trabalho aqui. Mas o que a gente faz e o que a gente fez enquanto Ministério? A gente acionou a ouvidoria do Ministério, então eu cuido da pauta da migração, então eu sou a responsável aqui no Ministério por garantir que a gente esteja olhando para esse grupo específico de migrantes e entendendo o que está acontecendo com eles, certo? O meu trabalho ele é mais limitado, eu preciso justamente articular com outros setores para garantir que a gente possa justamente garantir esses direitos, né? O que a gente fez após saber do ocorrido, acionamos a ouvidoria do Ministério dos Direitos Humanos, encaminhamos algumas possibilidades, que culminou, inclusive, nessa reunião da ministra Macaé, em São Paulo, que ela tinha ido para outras agendas e colocou isso dentro das prioridades dela para entender e ver como que, enquanto Ministério dos Direitos Humanos, a gente vai olhar para isso que está acontecendo, olhar para esse público específico e entender as especificidades, né? Eu acho que isso é importante a gente entender, né? Como a própria Mariama colocou, isso não é nenhum caso isolado, a gente sabe qual que é a situação da população negra em relação à polícia militar no Brasil, em São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares, mas a gente também tem que entender que existe uma questão da xenofobia que piora a situação. No caso do Enganhe, ele era muçulmano ainda, né? Então, assim, a gente tem que olhar para essas especificidades e entender como é que esse público vai ficando cada vez mais vulnerável dentro dessa situação aqui no Brasil enquanto migrante. Então, assim, a ministra já está ciente da situação, já se colocou à disposição para poder entender melhor, e a gente tem cada vez mais crescido essa pauta aqui dentro do Ministério, tanto com os repatriados que a gente está trazendo, quanto com essa questão dos migrantes africanos e também a questão dos venezuelanos em Roraima, enfim, todo um Brasil que a gente olha, né? Mas a gente está caminhando para poder inserir a questão dos migrantes enquanto mais uma das questões de segurança pública que a gente está enfrentando. E, bom, a gente já continua aqui com essa conversa, mas antes eu queria contar que tem uma novidade na programação do Brasil de Fato. É um novo jornal para chamar de seu e ficar informado dos principais fatos do dia. É o Conexão BDF, primeira e segunda edição, de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã e às 5 da tarde. Um time de apresentadores de peso, o Kaique Santos pela manhã e o José Eduardo Bernardes e a Larissa Boher no fim da tarde. A informação de qualidade não vai faltar, então te convido a conhecer nosso novo jornal, o Conexão BDF. Você pode ouvir, assistir e participar pelo YouTube do Brasil de Fato ou ouvir pelo 98.9 FM em São Paulo e na Grande São Paulo.
Legal, nós estamos voltando então com esse segundo bloco. Só lembrar para quem está chegando agora que estamos aqui com o nosso comentarista fixo que enriquece o nosso time, Joselício Júnior Juninho, cientista político e um vasto currículo. Está conosco também a atriz Mariama Ba. Eu falei corretamente, Mariama? Mariama Ba? Mariama Bate, você pronuncia muito bem. Ah, muito obrigado. E está conosco também a Ana Maria Gomes, que é coordenadora geral de promoção dos direitos das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas. Mariama, eu vou voltar para o segundo bloco. Eu queria falar um pouquinho contigo. Como se dá a organização da comunidade senegalesa para driblar essas dificuldades burocráticas, a rotina das pessoas que chegam ao nosso país, essa violência que nós estamos comentando aqui? Quando um senegalês chega ao Brasil, vocês já o acolhem, buscam, há movimentos por fora, igreja, há associações, quem ajuda a acolher esse imigrante que chega ao Brasil? Bom, eu sou de Senegâmbia, região Senegâmbia especificamente, eu sou filha gambiana, mas é um lugar também que não faz nem sentido territorialmente. Um pequenininho país no meio do Senegal, fala inglês. Meus pais são senegaleses. Mas eu quero falar no contexto, é muito difícil falar hoje até para a gente não quebrar esse estereotipo de África única, mas eu falo de povo, como o irmão Juninho mesmo bem falou, o acolhimento que a gente tem. Por exemplo, quando a gente está na África, por exemplo, para mim, eu entendi isso aqui como Ubuntu. Por exemplo, eu sou porque nós vivemos isso na prática, entende? Sem nome. Em comunidade a gente funciona muito bem. A gente tem associações religiosas que eles funcionam muito mais do que a associação. Por exemplo, os movimentos religiosos terminam sendo até mais fortes que as associações que têm mais diversidade. Então, através das dairas, por exemplo, o povo senegalês, toda semana se junta para comemorar, ou seja, para orar e para confraternizar também. Além disso, qualquer questão social, a gente tem essa cultura de juntar, entende? Falou o financiamento coletivo. E também o Senegal tem aqui um consulado. Enfim, às vezes, diplomaticamente, isso pode ajudar um pouco, embora a gente fala nas diplomacias africanas, para muitos dos países, como Gâmbia e outros países, não temos. Isso é outra dificuldade também. A gente não tem nenhum lugar. E, irmão Juninho, eu queria falar, eu não vou deixar essa responsabilidade da quebra entre a África e a sua diáspora ou a sua descendência nos movimentos pretos só, mas na educação, como se disse, a gente precisa decolonizar a educação. Sim, ele é muito colonialista, muito manipulador, porque quem foi a vítima terminou sendo a vilã da história. Perfeito. Então, quando um irmão é ensinado que a África vendeu, a África maltratou, a África abandonou, e como que você quer voltar nesse? Um lugar que é apontado como o pior lugar do mundo. Perfeito. Então entendemos você com o tempo, mas quem entende é quem conseguiu viver na pele o racismo. O africano dentro da África, nós também não sabemos de racismo, porque a África tem tudo tonalidade de peles e todo tipo de povo. E é um povo, por exemplo, o Senegal é país de teranga. Teranga quer dizer, o apelido de Senegal é teranga, como se Reum Teranga. Reum Teranga quer dizer um país de hospitalidade. É um país que um branco mora muito melhor que um preto, que nasceu lá mesmo. Para você entender, tanto que a gente não tem esse, como se diz, ensina letramento racial. Eu aprendi através do Teatro dos Oprimidos de Rio de Janeiro, de mulheres incríveis. Eu aprendi estando próximos dos irmãos. Ao mesmo tempo, como atriz, foi difícil, porque tanto que a gente quer estar junto, ao mesmo tempo temos uma ruptura que nós hoje, como irmãos que entendemos, a gente sim precisa estar junto. Sim. E a gente quebrar desse África imaginário que tem que ser na África, que eu preciso pisar dentro do Senegal. Abdias, você mencionou ele, foi muito boa. O Zoíssimo Bubu, eles foram
pessoas que buscaram a África de aqui para lá. Então hoje, isso quero dizer para os movimentos, eles precisam entender que a África somos nós. Os malês, os bais que fizeram as lutas, somos nós. E pedaços nossos como vocês. É uma ancestralidade que deixou família lá e fez de outras famílias aqui. Sim. Então a gente precisa. E isso foi bom para o colonizador. Isso foi bom para quem nos escravizou. Quanto mais divisão, melhor. E Latinoamérica não faz parte. Ou seja, não é exceção. Eles é usado, hoje nós que estamos na disputa, em vez de a gente se unir. Porque é muito difícil para os povos, os irmãos entender que a África não é um país. E que a gente não aceita também ser colocado só uma só coisa. Eu sou uma mulher fulani, estava na luta com uma irmã incrível, Prudence Kalambai. Ela é de Congo, sabe? Então a gente precisa diversificar a partir dessas pessoas, nos ouvirem junto conosco. Tá certo. Muito legal. Permite um gancho? Claro. Eu acho que isso que a Mariama traz é importante, porque também, às vezes, o próprio movimento negro cria alguns estigmas, né? Uhum. E uma ideia de uma África endeusada, uma África idealista, e muitas vezes encontra dificuldade de se conectar com a África real, né? Com essa diversidade e com essa migração. Eu acho que, então, a Mariama tem toda a razão, né? E eu acho que é importante a gente entender essa história, conhecer, se possível conhecer a África, mas também se conectar com esse povo que está aqui, que tem e que quer construir esse território, criar conexões, trocar experiências, essa multicultura, né? Então acho que isso é fundamental e, de fato, durante um tempo, e aí é possível entender o porquê disso, né? Porque a gente foi tão marginalizado no Brasil que precisava buscar uma identidade. Então essa busca de uma África idealizada era uma forma de você construir a própria identidade brasileira, né? Então aquela história da memória. A memória, ela não quer dizer exatamente sobre o passado. É como a gente enxerga o presente, como a gente pensa o passado para pensar o presente. Então acho que teve um pouco isso, né? Nesse sentido de buscar esse ideário africano para produzir uma identidade afro-brasileira, né? Mas sem sombra de dúvida a gente não pode se perder nisso. A gente precisa trazer esse ideário para a concretude do que são os desafios contemporâneos, né? E a gente vê o quanto isso está conectado nessas disputas imigrantes e esse debate nacional, mas também a gente precisa ter um olhar para a geopolítica, né? Então a gente está vivendo um momento agora, por exemplo, que é a disputa na região do Sahel, né? Que está muito ligada com todo o debate sobre tecnologia, né? A briga do lítio, a briga do coltan, né? Que são minérios. Então todos os vários conflitos que são estimulados ali pelos colonizadores para poder baratear matéria-prima. E as grandes marcas. E grandes marcas, né? Então, veja, né? Então, olhar para essa complexidade como um todo. A África integrada nessa geopolítica, né? Mundial, dessa mundialização da fábrica, da produção, inclusive, de bens, de acumulação da riqueza, né? Então, eu acho um tema fantástico pro momento. E tem olha, me trouxe uma boa sensação, Mariama, você dizer que teve contato com o Teatro do Oprimido do Augusto Boal no Rio de Janeiro. Acho que poucos brasileiros conhecem o Teatro do Oprimido, o Augusto Boal. É uma experiência fantástica e acho que quem puder ir ao teatro e assistir alguma peça inspirada no método de Augusto Boal é fantástico. É maravilhoso. E hoje tá ministrado por uma líder incrível, Bárbara Santos, com mulheres que fazem um teatro bem educativo e muito realista. Então, às vezes, esses lugares são marginalizados, não são falados. Então, eu tive muita honra de aprender de mulheres maravilhosas no Rio de Janeiro. O Fórum Nacional de Mulheres Negras também foi uma fonte de aprendizado, sabe? E, Ana, voltando para o nosso debate,
há um levantamento feito pelo Sistema de Registro Nacional Migratório sobre a entrada de imigrantes no Brasil entre os anos de 2010 e 2025. Eu vou pedir uma licença para quem nos assiste para ler os dados. A maioria dos imigrantes são venezuelanos. 555 mil venezuelanos entraram no país nos últimos 14 anos. Em seguida, Juninho, são imigrantes dos países do G7, de onde vieram 194 mil pessoas. Em terceiro, Haiti, 186 mil pessoas entraram no país. Em quarto, a Bolívia, 117 mil. Eu tenho, lendo esses dados, Ana, eu fiquei pensando um pouco sobre a configuração, enfim, as pessoas que vão entrando no país, e tentando rememorar os casos de violência contra imigrantes no país. E via de regra, a impressão que eu tenho é que, embora você tenha, por exemplo, uma entrada de quase 200 mil imigrantes dos países do G7, a impressão que eu tenho é que sempre que eu visualizo violência contra imigrantes, são corpos negros. É uma percepção equivocada? Vocês têm esse tipo de controle? É uma percepção tua também, por mais que ela não tenha qualquer embasamento científico. Acho que a gente pode aqui nos dar essa liberdade de falar um pouco sobre a percepção, sobre o que nós estamos enxergando no noticiário e você, obviamente, na rotina de trabalho no Ministério. Olha, claro, assim, essa informação aí dos países do G7 é um outro tipo de migração, né? Inclusive, na Europa, se você for, eles fazem uma divisão, né? Até de classe, assim, entre migrantes e expatriados, que eles chamam, né? Que ambos são migrantes, mas alguns migram porque, sei lá, querem morar em outro lugar, ou oportunidades de trabalho mais qualificadas, e outros que migram em busca de condições econômicas mesmo, e refugiados, que é um outro grupo, que é um deslocamento forçado, né? Claro, assim, a população negra, haitianos e africanos, com certeza é o que a gente recebe mais denúncias, mas até por conta de um volume, eu acho que a própria Mariama trouxe isso também, a gente também tem o grupo de latino-americanos que sofre violência, especialmente os indígenas, né? A gente tem uma migração indígena de venezuelanos, de bolivianos, do qual a gente também observa muitas violações de direitos, às vezes extremos, né, de morte mesmo, ou de diversas outras formas de violações de direitos que a gente analisa. Eu acho que a gente pode fazer um recorte, assim, sim, de dizer sobre a população africana e haitiana, mas eu acho importante que a gente também não esqueça da população sul-americana que migra para o Brasil, em especial os venezuelanos, que tem, por ser um volume muito grande, tem sofrido muita xenofobia, né? Talvez esteja também muito fora de um recorte geográfico, mas a gente que acompanha a situação em Roraima, que é a fronteira com a Venezuela, a gente visualiza melhor, né, como que é essa situação desse grande, até êxodo, né, uma diáspora venezuelana que entra por Roraima e então acaba ficando muito localizada, né, muito embora a gente trabalhe para interiorizar eles ao restante do país. Então, eu diria que esses dois grupos e também os indígenas venezuelanos guarau, a gente recebe muitas denúncias de violações, mas com certeza é racializado, né? Assim, a gente pode falar, claro, da população negra, mas existem outras racializações indígenas, não brancas, que também, como é comum de Brasil, sofrem uma intersecção entre racismo e xenofobia. E eu queria continuar um pouco nesse assunto, mas falar um pouquinho assim, o Brasil tem uma imagem de país que recebe bem os imigrantes, apesar da gente estar falando aqui de uma série de violências. Fala. Eu queria só comentar, por favor, em cima de vamos lá, Mariama. Esse fala. Isso é muito interessante quando a gente está falando das violências, porque são muita gente que passa por isso. Agora eu quero só falar uma coisa para uma reflexão social. Seja galera, seja LGBT, seja indígena, seja quem fosse,
quando a gente fala de violência, o corpo dessa violência não é o branco de olhos azuis, seja de Venezuela, seja de Haiti ou seja de onde fosse. Esse vai ser a classe mais vulnerável e termina sendo, até no meio desses lugares, a pauta racial precisa ser discutido, sim. E isso que é a dificuldade que a gente encontra. Quando a gente fala de discutir de racismo, no momento de violência, todo mundo se sensibiliza e todo mundo, mundialmente, a gente aceita que existe um racismo, aceita que existe uma quase genocídio contra a população negra, mas esse lugar de disputa de poder não reconhece esse lugar. Porque, como que é falado, mas também tem violência no Haiti, no Senegal, no Gâmbia, tem violência em todo lugar. Embora socialmente a gente precisa reconhecer, se a gente quer evitar essas mortes, entender que sim, para esses indígenas vão ser quem é mais oscuro, que passa por isso, quem mais tem menos. E outra coisa de decolonizar o saber. O saber ancestral não reconheço dessas pessoas, porque talvez só vai depender de o venezuelano que sabe escrever bem um projeto, que vai conseguir ter um financiamento, não é aquele que passa na pele, porque ele não tem nem como escrever seu próprio projeto. E esse lugar é anulado se a pessoa chegasse para falar, a gente passa por isso, porque é muita burocracia. Entende? Então, é importante a gente humanizar e entender a diversidade na mais profundidade dessas próprias pessoas através de fatos. Não o que a gente quer. Isso não é disputa de que é tal país que precisa ser cuidado, é latino dessa região ou não. É quem está na base desse pele. E a pessoa que escreve, a pessoa na faculdade não pode valer mais do que quem nem tem estúdio, mas tem uma capacidade, porque a intelectualidade não tem nada a ver com estudar ou não. Então ali também é outra violência, até de anular a nossa existência, e termina pessoas que podem até lucrar com tua própria vida, tua história, e você passando dia a dia no meio dessas próprias pessoas, reclamando que eu estou desempregada, eu não tenho trabalho. Os africanos, a maioria, são poliglotas. Falam francês, inglês, espanhol, por aí vai, português, sem falar de línguas locais como o Wolof. E às vezes eles chegam aqui, não conseguem nem, porque África, os idiomas, como se falam, os idiomas, não sei, que são coloniais. Como o inglês é colonial, sim. Então, mas minha mãe não fala inglês, porque ela nunca estudou, porque ela é uma mulher indígena fulani. Ela fala fulani. Quem que vai fazer essa tradução? É difícil. E se tem essas pessoas, por que não são contratados para fazer essas traduções, seja na língua que seja? Por que não há investimento nesses talentos que estão no meio ali? Várias das questões que você colocou são sofridas pelas pessoas pretas brasileiras, pelos indígenas brasileiros, e que com os imigrantes ainda vem a camada da xenofobia que torna as coisas mais difíceis, né? Eu queria só trazer um comentário aqui do YouTube, da Wanda. Parabéns ao Brasil de Fato, o único canal que nos traz notícias do Sahel. É verdade, a gente tem aí uma cobertura bastante importante da região, e em breve teremos um correspondente do Brasil de Fato lá, hein? Fiquem de olho. Eu vou voltar rapidinho aqui, a gente já está com o tempo um pouquinho estourado, mas eu queria fazer uma última pergunta para a Ana e depois pedir as considerações finais dela também, de como a gente pode fazer, né? Assim, tem essa visão do Brasil como um país que recebe bem os imigrantes, e tem a lei da imigração no papel, a gente já falou um pouquinho que tem que avançar nessa implantação da lei, e a gente vê também a realidade, que é isso que a Mariama trouxe, né? Sempre uma dificuldade social de emprego, de acesso à saúde, acesso à educação que a gente tem aqui das comunidades imigrantes no Brasil. O que a gente pode fazer hoje, além da implementação aí dessa lei, para melhorar e trazer políticas públicas efetivas para os imigrantes racializados, principalmente aqui no Brasil, Ana? Olha, tem uma série de espaços de melhoria e de aprimoramento que a gente tem, né? Um dos que a gente apostou bastante ano passado, ainda estamos em construção, é a participação social migrante, né? Garantir que essas lideranças sejam escutadas e estejam junto com a gente, trazendo não só demandas, mas também soluções, né? Então, acho que isso é muito importante.
até para a gente entender. Então, se a gente tem muita convicção, não só, né, como tinha sido colocado aqui, talvez não tenha um embasamento científico, mas a gente tem uma percepção e hoje a gente tem a convicção. Tem muito a ver com esse diálogo que a gente faz com as populações, tanto africanas quanto venezuelanas, indígenas, do Aral, para entender quais são as especificidades que eles estão vivendo. Uma outra coisa que é muito importante, eu acho que é urgente, é a gente começar a combater mais a xenofobia, né? O Brasil é um país contraditório e é um país em disputa, né? Então, assim, o Brasil recebe ou não recebe bem os migrantes? Eu diria que os dois, né? Eu diria que uma parcela recebe bem, outra parcela não recebe bem. É assim que a gente está vivendo hoje, né? Mas me preocupa que eu acho que o discurso xenofóbico ele é muito fácil, né? Ele é muito senso comum. É muito fácil a gente arranjar um inimigo imaginário, embasamento do que realmente isso traz de prejudicial, vamos dizer assim, né? Uma visão negativa dessa migração. E é um discurso, como eu já disse, que a extrema-direita abraçou com tudo, e a gente pode ver isso pelo governo Trump, como eles estão usando os migrantes como os inimigos, né? Eu não tenho dúvidas de que isso pode, a qualquer momento, ser capitalizado no Brasil também. Então, eu acho que é muito urgente que a gente comece a falar sobre xenofobia, e a gente comece a combater a xenofobia, e comece a falar sobre imigração, não como se a gente estivesse fazendo uma caridade, sabe? Não como se a gente estivesse fazendo um favor para essas pessoas. Porque a gente entende que migrar é um direito, e a gente entende que essas trocas são benéficas para a gente também, né? Então, eu acho que a gente precisa começar a disputar a opinião pública mais a fundo sobre isso. Assim. Eu acho que seria o mais urgente e é algo que não depende só do governo, né? Vocês podem contribuir com a gente, sem dúvida, nessa tarefa. É a nossa ideia aqui. E agora a gente vai pedir rapidamente para a Mariama fazer as considerações finais. Queria que se você pudesse responder rapidinho, assim, se você considera, como que você enxerga essa questão? O Brasil hoje ainda pode ser visto como um bom país para os imigrantes? A gente adora o Brasil, sabe? Para muitos de nós hoje é uma opção de estar aqui ou não, para algumas pessoas. E para refugiados que chegam aqui, eu falo é um aprendizado de um dor profundo, por exemplo, de deixar tua terra, até seja como imigrante normal. Então, para o que a gente fala, o Brasil acolhe ou não acolhe, o cidadão brasileiro acolhe. Mas eu acho que a estrutura brasileira poderia acolher mais. É isso. Por exemplo, quando a gente fala, não só de combater xenofobia, é combater xenofobia e racismo. A gente precisa não ter medo de falar racismo. Racismo precisa ser um tema urgente porque ele atrapalha. Ele não está atrapalhando. Ele impede potências, entende? Que poderiam fazer transformações, entende? Estagnados, doentes, gritando o tempo todo. O tempo todo. E temos as soluções através de nossa cultura, de intelectualidade. O governo precisa investir nisso. Os governos, os projetos sociais, o próprio Acnur, o ONU, o OIM, eles precisam racializar também as pautas. Sabe? São muita gente falando. Então a gente só não pode ser. Eu sei que nosso tempo quase acabou. Mas essa violência são Evans que morreu no aeroporto Guarulhos. O José que foi assassinado numa ocupação. E isso é num ano. De agora para cá. Legal. Juninho, vou te chamar primeiro. O debate está riquíssimo aqui com vocês e nosso tempo praticamente acabou. Então, muito rapidamente, Juninho, a tua dica cultural de hoje, já se despedindo da nossa audiência. Encontro maravilhoso, estava com saudades aqui e trago uma indicação de um livro que eu comecei a ler, maravilhoso, que chama Vidas Impressas, dos organizadores a Iamara Viana e o Flávio Gomes. É um livro que conta sobre intelectuais negros no período ainda da escravidão e no pós-escravidão ali no século XVIII, XIX e início do século XX. E aí traz vários intelectuais que contribuíram com o abolicionismo em várias áreas da medicina, um pouco nesse tema que
que a Maria trouxe aqui. Então, acho que é um texto que dá visibilidade a esses corpos invisíveis e que ajudaram a formar a história e toda a construção do nosso país. Então, vale a pena, uma edição da Selo Negro. É muito legal esse livro aqui. Legal, então vou aproveitar. Ana, que dica cultural você trouxe para nossa audiência? Eu trouxe uma história em quadrinhos chamada Odisseia de Hakim, que fala sobre essa trajetória de um migrante / refugiado, né? Sírio, que sai da Síria e vai para a Turquia. Eu não achei nada que falasse sobre migração no Brasil, infelizmente, mas eu acho que a gente acompanha um pouco sobre essa dificuldade, esse pesar, às vezes, de ter que sair do seu país e reconstruir uma vida em outro lugar, né? Legal, legal. Mariama, que eu vi que você estava procurando um livro, estava pensando num livro, alguma coisa. Conseguiu encontrar uma dica cultural pra gente? Cara, a dica cultural para mim, que para mim nunca falta, é o livro de Chimamanda, o The Single Story, a história única. Eu acho que ela liga muitas histórias, mas para mim, na verdade, eu sou daquela que eu gosto de o povo com o povo. A dica cultural somos nós. Nos procurem nas redes sociais. Eu tenho um trabalho chamado Sabali, com Y, SABALY, oficial nas redes sociais, porque a gente liga com outras comunidades. Então está chegando também o Zurne Hassida, no mês que vem, uma atividade religiosa, mas a religião de região senegambiana, ele também ele carrega uma história de luta e revolução contra os franceses e muitas outras revoluções. Então, venha nos acompanhar. Legal, então vai chegando ao fim, mais um episódio do 3x4 para continuar acompanhando a agenda política do país, continuar acompanhando o noticiário. Acesse brasildefato.com.br e também saibam vocês que se você tem algo a dizer sobre o 3x4, pode deixar dicas, comentários, sugestões em nossas redes sociais, no YouTube e também no Spotify, para onde este programa ficará disponível logo após. Gente, muito obrigada pela presença, e o 3x4 foi apresentado por mim, Thalita Pires, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. Nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior Juninho, que estava aqui hoje com a gente, e Valéria Arcari. A direção é de Camila Salmásio, a produção de Letícia Holanda, a trilha sonora original é da Alejandra Luciani, a edição e sonorização é de Fábio Balbini e a identidade visual é de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury, a coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena e a direção executiva é de Nina Fidelis. Até semana que vem!